Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento, aqui pela TV Diário, conversando com Bruno Omeltec, expert em educação corporativa, está à frente de diferentes projetos e tem know-how de implementar soluções de educação à distância nas principais organizações mundiais. Atua nos Estados Unidos, com escritório em Miami, Vale do Silício e Canadá, e tem também escritório em Toronto. Nós estamos conversando sobre inovação nas organizações e na vida profissional. Bruno, antes do intervalo, eu deixei a pergunta seguinte: como é que as empresas, as escolas podem incentivar ou podem contribuir com esse processo de inovação com as pessoas que estudam e trabalham respectivamente? Boa, eu vou começar para a empresa e daqui a pouco vou fazendo um filtro para a escola. Eu acho que a empresa precisa trabalhar o processo de educação, então a educação corporativa nesse ambiente é muito importante. E aí nós colocamos a educação como fator principal. Então, educação corporativa ou escolas, educação, né, mais tradicional. Como é que elas começam e podem incentivar esse processo de inovação? Eu vou voltar à primeira parte do que eu falei. Quais são os problemas que a gente resolve? Então, é a famosa sala de aula invertida ou, né, solução de problema, uma aula baseada em resolução de problema. Então, quais são os problemas que a empresa está enfrentando? Quais são os problemas ali que a escola pode utilizar como estudo de caso e fazer com que as pessoas reflitam e pensem em formas diferentes de solucionar aquele problema? Então, tudo parte do processo educacional, obviamente, dando a base, uma base sobre tecnologia, uma base sobre o processo de criatividade, mas lidando com problemas reais. É assim que a gente, né, começa a incentivar essa mentalidade de inovação. Não é apenas colocando uma aula expositiva ou um curso em uma plataforma que as pessoas vão aprender a inovar. Isso faz parte, mas não é apenas. As pessoas vão aprender a inovar ou começar a inovação à medida que elas utilizam esse conhecimento teórico em problemas reais. Você quer dizer que é criar tempo dentro da organização para que ela possa contribuir para que as pessoas possam aprender. Esse seria o primeiro passo, e aí aprender, isso aí. nós podemos ter uma visão macro. Aprender Sim. significa, além da sua área, outras áreas também, talvez. Então, é criar um Exatamente. tempo para que as pessoas possam aprender dentro da empresa? Exatamente. Só como a título de curiosidade, o Google, que é, né, a maioria das pessoas utilizam, o Google, no seu dia a dia, como política, isso é uma informação pública, como política, os colaboradores dedicam da sua jornada de trabalho, 20% dela é dedicada a aprender uma habilidade nova. Para Uma vocês atividade entenderem a nova, importância. Aprender uma habilidade nova. certo. Então, 20% do trabalho, do horário de trabalho, é dedicado à educação. Então, para vocês entenderem a importância do processo educacional em uma das empresas mais Isso é inovadoras do mundo. diário? Isso todo dia acontece? Toda semana. Então, da semana você tem X tempo de trabalho, de hora de trabalho, desse X tempo, 20% dele é dedicado a estudo, educação, curso e tudo mais, e isso de maneira constante. É por isso que, né, nós temos ela como uma das maiores empresas inovadoras do mundo. Sim. Muito Então, interessante. Aí você estava falando de como a gente pode trazer o processo para incentivar e estimular a inovação, tanto nas escolas como nas empresas. O primeiro passo sim, é esse, é é abrir isso aí. espaço para o aprendizado. É isso aí, abrir espaço para aprendizado, depois ter problemas reais para serem resolvidos. Quais são os problemas? Porque senão fica muito vago, né? Fica muito vago. Se você pensar em todas as empresas inovadoras e tecnologias inovadoras, elas não surgiram com uma tecnologia, elas surgiram com um problema.
O Facebook não surgiu porque ele queria, né, construir um aplicativo. O Facebook surgiu por um problema de comunicação na universidade, e aí, com base nesse problema, Mark Zuckerberg, junto com algumas outras pessoas, desenvolveram um aplicativo para solucionar esse problema. E aí tornou-se o que temos hoje. Então, você faz o processo educacional e também, né, tem problemas reais para serem resolvidos, e aí você consegue aplicar todo esse conhecimento em algo realmente que faça sentido, porque senão fica muito subjetivo. É, tem muita gente que trabalha com processo criativo, tá? Sim. Pessoas que trabalham, por exemplo, na área de redação, na área de publicidade, essas pessoas usam muito o processo criativo. Agora, Uhum, a pergunta é: qual é a importância de você, e aí eu já estou saindo de tecnologia para criatividade, tá? Qual é a uhum. importância, independente do processo criativo que você vai desenvolver, você utilizar dados, ferramentas, ciência e estudo? Porque uma vez eu li, se eu não me engano, foi do Yuval Clarink, uma das maiores autoridades no planeta quando se trata de inovação, que ele disse: a ciência diminui o risco. É importante Uhum. inovar, mas inovar com ciência é o caminho, né? Independente do processo Sem de dúvida. inovação que você vá colocar. Sem dúvida. Inovar não quer dizer ser irresponsável, certo? Então as coisas elas não são juntas. Obviamente tem um certo risco, mas não é irresponsabilidade. E aí, com base nisso, qual que é o contraponto? É você ter o máximo de informação possível para você construir algo que seja plausível, né? Então, tem muitas coisas que já foram testadas e graças, né, à tecnologia nós temos acesso a isso. A gente já não precisa ir mais nas bibliotecas, ficar lá dias e semanas folheando para achar uma coisa. Isso ainda faz parte. Eu amo, só um parênteses aqui no processo. Amo fazer isso, amo estante Guarani igual a sua aí, cheia de livros. Mas hoje nós temos acesso a tudo isso. Então, eu consigo ver o que já foi testado e não deu certo. Eu consigo ver. Então, isso daí é extremamente importante. O que está à disposição, os dados que estão à disposição, encurtam o meu período de aquela que a gente chama de curva de aprendizagem. E as Para coisas mudam você. muito rapidamente. O que eu aprendi, Sim, talvez, há um ano, há 2 anos, há 5 anos atrás, era muito importante para aquela isso, realidade. Talvez hoje não tenha a mesma relevância que tinha 3, isso. 4, 5 anos. Exatamente, exatamente. Então, tudo que a gente faz muda muito rápido. E hoje nós temos a possibilidade de ter esses registros, de ter essas informações. Hoje a gente tem uma tecnologia chamada ChatGPT, que você conversa com ela de forma gratuita e ela vai compilando todos esses dados para a gente. E nós conseguimos tomar decisões baseadas em informações concretas. Então, está à disposição. Qual que é a importância da ciência, da análise de dados, para né, o processo inovativo e de criatividade, total, 100%. Sem isso, de novo, beira a imprudência. E para finalizar, já que você falou em inteligência artificial, você começou a falar em inteligência artificial, qual a importância para quem está estudando, para quem está trabalhando hoje, de utilizar as inteligências artificiais no processo de inovação, Bruno? Boa, eu acho que assim, ó, por que a inteligência artificial ela é importante? Ela não é nova, ela não é algo novo. Qualquer pessoa que a gente, né, que tenha serviços de streaming, a inteligência artificial já existe há bastante tempo. Só que existe um gap, e no processo de inovação a gente chama esse gap de chasm, que é um abismo. O que aconteceu? Só tinha acesso à inteligência artificial empresas de tecnologia e com muito dinheiro para poder desenvolver aplicações assim. E aí Uhum. chega OpenAI e lança o ChatGPT e dá acesso a nós, seres humanos, a essa tecnologia. Só que qual que é a importância disso? A inteligência artificial por si só, ela não faz muita coisa.
Só que a inteligência artificial com outra tecnologia, misturada com outra tecnologia, ela tem poderes incríveis. Inteligência artificial com carros, né, com fabricação de carros, faz os carros autônomos. No Vale do Silício está cheio de carro autônomo. Você vê que você tem ali um passageiro e um carro dirigindo sem motorista. Esse é o carro do Google que se chama Yamo. A tecnologia, a inteligência artificial com a tecnologia aeroespacial faz a SpaceX, que vai e volta lança um monte de satélite. Então, de novo, a inteligência artificial sozinha, ela não é muita coisa, mas quando ela é combinada, aí agora a gente tem, com o modelo de linguagem do ChatGPT, que a OpenAI criou, deu acesso para a gente. Bruno Maltec, eu sinceramente agradeço de coração, foi show, muito bacana ter você aqui no programa Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário. Eu que agradeço, muito obrigado. E com o Bruno, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário. Nos encontramos na próxima semana, no mesmo horário. Um grande abraço. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.